Glória a Deus. Então, vocês já estão sentados, mas eu preciso que você olhe para essa pessoa linda e cheirosa que está do teu lado. E fala com ela, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E antes deste culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Amém? Glória a Deus. Se é para o Senhor, pode ser bem mais forte do que isso. Aê! Glória a Deus! Hoje eu quero trazer para vocês uma passagem que está lá em Juízes 6. Acho que todos nós já conhecemos essa passagem, que é uma passagem de Gideão. E ela lê assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. O tema da mensagem que eu quero trazer hoje para vocês é quando Deus te levanta como resposta. Olha só, os israelitas estavam vivendo um período extremamente complicado. A Bíblia já começa narrando, e eu fico imaginando o autor escrevendo e ele falando novamente, mais uma vez, lá vai esse povo de novo. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E então, por causa disso, o Senhor os entregou na mão de Midian. Mas todas as vezes que a Bíblia vai falar que o Senhor os entregou, a Bíblia está querendo dizer que o Senhor parou de interferir. O Senhor se retirou entre eles e a vontade deles. O Senhor deixou que agora eles fizessem aquilo que o coração deles desejava. E por causa dessa busca pelaquilo que o coração deles queriam, eles agora são entregues ao povo midianita. E durante 7 anos, eles vivem um ciclo onde todas as vezes que eles plantam, eles aram a terra, eles preparam a terra, eles preparam a semente, eles plantam, eles regam, eles veem crescer, eles veem florescer. E na hora de colher os frutos, esse povo vem e destrói tudo. E é engraçado que você vai perceber que o povo de Midian não sobe para pegar para si aquilo que o povo acabou de plantar. Eles sobem para devastar a plantação de Israel. E durante 7 anos eles passam por esse processo. Eles trabalhavam, mas eles não colhiam. Eles aravam a terra, eles se cansavam daquele processo, mas eles não usufruíam de nada que ela dava. Eles sonhavam, mas os sonhos deles eram roubados. Eles construíam, mas Midian vinha e derrubava. E eu não sei você, mas talvez você tenha enfrentado na sua vida hoje um Midian. Sabe aquele ataque que não é escancarado? Porque Midian não é um inimigo que quer te fazer parar. Midian não é um inimigo que quer te deixar em casa, debaixo da sua cama quentinha. Midian é um inimigo que quer que você levanta cedo para ir trabalhar e depois você não usufruia de nada daquilo que você conquistou. Midian é o inimigo que quer ver você construindo a sua família para depois ele possa vir destruir. Midian é aquele que quer que você tenha filhos para depois ele possa roubar os filhos de você. Midian, ele não está preocupado com o caminho, ele está preocupado com o resultado.
Midian talvez seja o pior inimigo, porque ele deixa você passar por todo o processo para ter a bênção. Mas no final ele vem para roubar a sua alegria. No final, ele vem para tirar de você o prazer daquilo que você está vivendo. Eu não sei se você já passou por períodos assim, onde que você trabalhava por um objetivo e disse, agora eu vou, agora está chegando, agora vai. E na hora que estava na hora de você aproveitar, alguma coisa acontecia. Olha, agora nós vamos juntar um dinheiro reserva para a gente. Aí o carro quebra. Olha, agora nós vamos juntar um dinheiro para a viagem, para a gente passar um tempo em família. Aí aparece uma conta que você não estava pensando. Midian é esse inimigo que vem para roubar a alegria. Porque uma vida sem alegria se torna uma vida que não vale mais a pena viver. Midian, ele não vem na hora do trabalho. Midian está olhando de longe e está dizendo, pode trabalhar. Vai lá, pode mexer na terra, tá tudo bem, planta sua semente. Gente, eu amo plantar. O processo de você estar ali é maravilhoso, mas não tem nada melhor do que quando você colhe aquilo que você plantou. E eles passavam por todo o processo. E na hora que estava na hora de poder usufruir, esse inimigo vinha atacar eles. E às vezes a gente começa a passar por esse tipo de inimigo. Esse inimigo que não quer deixar que você usufrua das bênçãos que o Senhor coloca na sua vida. Um inimigo que não quer te ver feliz. Um inimigo que não quer que você tenha gozo na sua vida. Que você vai viver somente para viver. Olha, nós chegamos aqui nesse país e é tão perigoso porque Midian aqui é muito forte. Se você não ficar esperto, você saiu do Brasil para dar uma vida melhor para a sua família e chega aqui e você perde a sua família porque você só trabalha. Porque você está fazendo, e na hora de aproveitar você descobriu que a sua esposa te largou, porque ela não aguentou mais ficar sozinha. Que o teu marido já não aguenta mais te ver, porque o teu filho nem te conhece mais. Você saiu do Brasil para viver algo bom e chegou aqui, Midian roubou a tua glória. Roubou a tua graça. Aí você abriu mão dos seus momentos em família. Você abriu mão de tantas coisas. Imigrante olha e vê a família reunida, Natal, Ano Novo, aniversário. E você está daqui olhando de longe. E não usufrui nem daquilo que Deus tem te dado aqui, nem daquilo que Deus tem feito lá. E no meio do caminho, Midian vem para que você possa ficar desorientado e querer desistir. Tudo continua funcionando. Você olha uma engenharia perfeita, mas não tem alegria. Você olha, está tudo bonitinho, tem uma aparência legal, mas por dentro. Quando nós chegamos aqui, um dos nossos maiores sonhos era comprar uma casa. E nós trabalhamos muito para comprar aquela casa. E eu me lembro que na semana que a gente ia assinar os documentos, nós passamos por uma dificuldade muito grande, por uma luta muito grande. E nós assinamos os documentos, nós fomos com a chave para casa e eu não tinha nenhuma alegria no meu coração. E eu entrei e eu falei, amém, glória a Deus, Deus deu uma casa. Mas as lutas que eu estava passando eram tão grandes que eu não tive prazer de poder usufruir da vitória que o Senhor tinha me dado. E muito tempo depois, eu fui entender que era esse inimigo tentando tirar a minha alegria. Algo que eu sonhei por tantos anos, algo que nós lutamos tanto para conseguir. Mas na hora, ele fala, não vai usufruir. Não vai, coloca uma pedra no teu caminho, vai ficar triste. Não vai conseguir ver a bênção que o Senhor colocou na sua vida. Não vai conseguir ver a provisão de Deus. Não vai conseguir ver que foi uma resposta de oração. Porque é isso que ele faz. Porque se ele distrair você com as coisas ruins, você não consegue ver aquilo de bom que Deus está fazendo. E aí você é livre, vivendo como escravo. Olha só que o povo de Midian, ele vinha atacar Israel. Ele não escravizou Israel. Ele não tirou Israel da casa deles. Ele não tirou Israel da terra deles. Ele não proibiu Israel de prosperar. Ele não proibiu Israel de trabalhar. Ele não proibiu Israel de se movimentar. Mas mesmo assim, ele mantinha Israel escravo. E olha como que nós vamos ver, fala assim, olha,
No verso 2, os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Presta bem atenção. Esse povo tinha casa, tinha terra, tinha identidade, tinha nome, mas agora eles estão escondidos. O inimigo não precisou tirar eles da terra deles para poder fazer eles pararem. Ele só precisou ser persistente e consistente no lugar onde ele atacava. Vai trabalhar, mas não vai usufruir. Vai ter a aparência de crescimento, mas vai morrer, vai morrer. Não vai usufruir. E aí entra uma mentalidade. E essa mentalidade é a do medo, é a da escassez, é a mentalidade que te faz agora ficar preso ao que pode acontecer. E o povo tinha terra, tinha lugar para ficar, mas agora se escondia. Deus te trouxe para essa terra. Deus te deu um lugar. E talvez você está escondido dentro de casa, dentro do teu trabalho, dentro dos seus lugares, pelos medos que o diabo tem te apresentado. Pela alegria que ele tem te roubado. Eu conversei com uma pessoa há pouco tempo, ela falou assim: pastor, aconteceu isso, eu vi no jornal, assim, assado, eu estou morrendo de medo de sair de casa. Eu falo, não faça assim não, vai. Não permita que o diabo tire a tua alegria. Não permita que ele te prenda dentro da sua casa. Não permita que Midian te faça esquecer das promessas do Senhor. Você está aqui porque Deus te trouxe. Você está aqui porque você tem uma palavra. Você está aqui porque Deus te colocou nessa terra. Então por que ter medo daquilo que Deus já te entregou? Não permita que Midian te faça se esconder. Não permita que Midian te coloque nos lugares que Deus não te levou. Percebe que tudo começa porque existia uma falha do povo. A Bíblia vai falar, então Israel novamente fez o que era mau aos olhos do Senhor. Existem situações que eu e você estamos vivendo na nossa vida porque nós ainda estamos fazendo o que é mau aos olhos do Senhor. Existem situações que nós estamos passando porque nós abrimos a brecha, porque nós abrimos a porta. E aí a gente chama de ataque, o que o céu chama de falta de vigilância. Nós abrimos a porta e agora nós estamos sendo atacados. Mas a boa notícia é que em meio ao ataque ainda existe misericórdia do Senhor para a sua vida. Mesmo quando você abre a porta, existe um Deus que fecha a porta quando você clama. Mesmo quando você faz o problema, o Senhor vem com a resposta. Não importa a situação que você está hoje, existe uma resposta para você. A Bíblia deixa bem clara onde que estava o problema. Existem confusões internas dentro do teu coração que só aconteceu porque você abriu brechas externas. Existem pessoas que você está levando para dentro da sua casa que são midiãs. Você vai contar os seus planos para ela, ela fala assim, mas não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Você comprou um carro? Mas esse carro, eu achei que você ia comprar um carro, né? Mas você comprou um carro. Mas você vai dar uma entrada numa casa? Mas nossa, você vai pagar a casa durante 25 anos. Que isso? Não, imagina, a casa nem é sua. 25 anos pagando a casa. Você arranjou um emprego novo? Mas agora você vai ter que aprender como que faz tudo de novo, né? Não, o salário é até melhorzinho mesmo, mas olha só que dificuldade. Você está levando Midian para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Pessoas que não olham para o que Deus está fazendo, mas olham para as dificuldades da vida. E aí depois não entende por que vive desanimado. Está dando ouvido para o inimigo. O inimigo está lá sussurrando no teu ouvido, querendo te tirar a tua alegria e você está acreditando. Mulher, talvez você é a midianita dentro da sua casa. Teu marido está falando, acho que eu vou trocar de emprego porque eu quero ganhar mais. E você está falando, não vai não, meu amor, porque vai dar errado. É melhor o que você está ganhando hoje. O marido trabalha o dia inteiro, na hora que chega dentro de casa, a mulher ainda reclama. Tira a alegria dele de estar dentro de casa. Homem, talvez você tenha sido midianita na vida da tua mulher.
Ela trabalha, mas quando fala que vai fazer alguma coisa, você faz ela se sentir culpada. Parece que o dinheiro que ela ganha, ela não pode gastar com as coisas que fazem ela feliz. Né? Glória a Deus. Pode dar aleluia e glória a Deus, gente. Vou contar um segredo para vocês. Quando o negócio começa a doer, ao invés de a gente ficar calado, a gente dá glória a Deus. Porque o irmão que olha do lado fala assim, ó, tá muito, aquele lá tá mais crente. No próximo eu dou, entendeu? Aí ele, de vergonha, ele dá glória a Deus também. Não fica esse silêncio assim, ó. Presta bem atenção. Quem você está sendo na vida do teu irmão. Tem poder na tua palavra, tem poder na tua boca. Então, ao invés de você dizer, vai dar errado, fala, vai dar certo mesmo. Você é abençoado, é Deus quem te guia, é Deus quem faz. A Bíblia me promete, te promete isso. Onde eu for, as suas bênçãos me seguirão. Então, se eu estou indo, eu preciso ter a certeza que as bênçãos do Senhor vêm comigo. Está falando que vai dar errado, por quê? Para de profetizar coisa errada sobre a sua casa. Profetiza as bênçãos do Senhor. Deus te levantou como profeta nesse lugar. Deus te levantou como profeta na sua casa. Não precisa ligar para o profeta para ver o que Deus tem para a sua vida. Ele fala com você. Se levanta. Não se esconde. Eu não sei em qual área da sua vida Midian te fez esconder, mas está na hora de sair para fora. Está na hora de retomar aquilo que o inimigo roubou. Presta atenção, 7 anos. 7 anos arando a terra, 7 anos cuidando, 7 anos fazendo tudo. E eles nunca chegaram a desfrutar desse trabalho. Meu Deus. Nós precisamos sair desse lugar. E aí a Bíblia vai dizer que eles, então, depois de 7 anos, vivendo isso, eles clamam a Deus. 7 anos, passando por tudo isso. E então, os israelitas clamaram ao Senhor. E eu fico imaginando que povo de cabeça dura, porque demorou 7 anos. Eu não sei você, mas quando o trem está apertando, eu começo a clamar logo. 7 anos? Não. Muito tempo para sofrer. E eles clamaram. E então Deus ouve a oração de um povo quebrantado. Deus ouve a oração de um povo que já não tem mais opção. Um povo que já não sabe mais o que fazer. Só que aonde eles clamam por milagre, a resposta de Deus para aquele povo é Gideão. Um homem medroso, assim como eles, que estava escondido e estava passando pelas mesmas dificuldades dele. Gente, Deus tem um senso de humor maravilhoso. Maravilhoso. Porque a gente clama por uma coisa e Deus nos entrega outra, e às vezes a gente não sabe o que faz com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente não consegue entender. Aquele povo ora pedindo a Deus para livrar eles de Midian. E aí Deus me encontra um homem que estava malhando trigo no lagar, escondido, medroso, que a primeira resposta que esse homem dá para Deus é: Senhor, se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por isso? Um homem que está olhando para o problema e está culpando Deus. Está dizendo, se o Senhor fosse mesmo com a gente, as coisas não estariam desse jeito. Um homem que sabe que o povo está fazendo coisa errada, porque a Bíblia vai falar que o pai dele tinha um altar a Baal. Mas quando Deus encontra com ele, ele joga a responsabilidade de volta para Deus. Está na hora de eu e você parar de jogar a responsabilidade para Deus e começar a destruir os altares de Baal que nós construímos dentro da nossa casa. Porque eu e você somos Gideão. Eu e você somos a resposta de um povo. Eu e você somos a resposta para um clamor. Só que assim como Gideão, nós não somos perfeitos. E glória a Deus por isso, que Deus escolhe homens e mulheres que não são perfeitos, mas estão dispostos.
Homens e mulheres que às vezes estão com medo, mas estão dispostos. Homens e mulheres que não sabem muito bem como fazer, mas querem, estão dispostos a fazer aquilo que Deus chamou. O anjo do Senhor encontra Gideão escondido. E ele se torna a resposta do clamor de uma nação. E eu acho isso incrível, porque quando Deus chama Gideão, Ele chama ele pelo destino profético que ele já tinha. Ele fala: homem valente, valoroso, guerreiro. Um homem que estava escondido, morrendo de medo, tremendo. E quantas das vezes o Senhor nos chama, nos aponta um destino, e a gente olha e fala: Senhor, será que era para mim mesmo? Acho que era para o irmão do lado, porque eu não dou conta não. Não é assim que a gente faz? Levanta que Deus te chamou. Mas fui eu. Era a irmã que estava aqui, ó. Mas Deus está te levantando como uma voz profética. Não, eu tenho vergonha de falar. Eu não. Nossa, eu não gosto nem que me olhe. Eu gaguejo, entendeu? Eu falo: Senhor, Jesus abençoa Deus em nome do Espírito Santo. Eu não consigo falar em público. A gente recebe umas palavras e a gente começa a bater de frente com Deus e fala: Senhor, não é eu não. E aí a gente faz o quê? A gente faz prova com Deus. Senhor, se for eu mesmo. Aí Deus responde 1, 2, 3, 4, 5. Ele já está cansado de dar resposta. E tu está perguntando se é com você mesmo. Eu fico imaginando, gente, porque olha a história de Zacarias. Não tem nada a ver, mas é um pensamento intrusivo. Zacarias, quando o anjo vem até ele e entrega a mensagem que ele vai ser pai, e ele fala: não, vou não. O anjo fica com tanta raiva que ele fala: agora vai ficar mudo para não falar besteira. E eu fico imaginando os anjos olhando para a gente e vai falar: tudo que eu queria era a oportunidade de deixar essa pessoa muda, até se cumprir. Porque aí não atrasava os planos de Deus. Eu fico imaginando eles assim, inconformados, falando: ei, não é você, é Deus. Olha aqui para mim, não é você que vai falar, é Deus que vai falar. Está achando que é você que vai libertar o povo? Vai não, bobinho, você só vai estar lá na frente. Está achando que é você que vai pregar? Não é não, você só vai me emprestar a boca. Está achando que é você que ora? Não, você é só um vaso, mas se você não orar eu vou fazer também. É Deus quem faz. Mas a gente está achando, olhando para a gente, acha que somos nós. Ei, eu e você, a gente não consegue fazer nada sem o Espírito Santo. Então para de achar que Deus não é capaz de fazer através de você. Você é a resposta de muitas orações que você mesmo fez. Você está orando, pedindo a Deus para levantar alguém, e Deus está falando: já levantei você. Vai nessa tua força. Ai, Senhor, envia alguém, já te enviei. Deus manda um profeta falar comigo, já falei com você. Aí tu tá lá quebrada e Deus está mandando você entregar a palavra para outra pessoa. Aí você fala: eu não vou mesmo, vim cá para receber uma palavra, agora eu que vou lá entregar? Não é assim que a gente gosta de fazer com Deus? E Gideão estava lá, mil testes com Deus. E Deus está falando: é você mesmo. Não vai ter como correr não, Gideão. Vamos lá. Quanto mais rápido você entender que é você, mais rápido nós vamos acabar com esse negócio todo. Então Gideão se levanta. Gideão se levanta com 32 mil homens para ir atrás de Midian. Deus olha e fala assim: não vai dar não. Muita gente. Vão começar a achar que é eles que estão fazendo. Vão começar a achar que foi mérito deles. Vão começar a achar que é porque cantam muito bem. Vão começar a achar que é porque pregam muito bem. Vão começar a achar que é porque evangelizam bem, que tem um sorriso muito bonito. Vão achar que fizeram na força do braço. Está achando que comprou a casa porque trabalhou demais. Está achando que consegue viajar porque economizou. Está esquecendo que quem fez sou eu. Então não vai dar. 32 é muito homem. Faz o seguinte, manda os medrosos para casa. E eu vou te contar, talvez nessa leva eu e você tínhamos sido o primeiro a sair. Porque a gente esconde atrás do medo. Só eu? Só eu que escondo atrás do medo de vez em quando? Não, né? A gente esconde atrás do medo. A gente usa o medo como desculpa para muita coisa que a gente não quer fazer. Ai, mas e se der errado? E daí? E se der certo? Ai, mas se eu sofrer? E se você não sofrer? Ai, mas e se Deus não for comigo? Mas e se Ele for?
A gente está sempre olhando no que pode dar errado. Pensamento de Midian. Midian que quer te fazer pensar assim, vai dar errado. Ah, mas toda vez que eu chego lá para usufruir, não dá certo. Aí o medo entra. Aí o medo vem junto. Sabe por quê? Naquela época era muito comum mandar os medrosos para casa. Um medroso acaba com uma guerra inteira. Só precisa de um levantar para falar que vai dar errado, para o negócio dar errado mesmo. Aí eles falam, é melhor lutar com menos gente do que lutar com um batalhão de gente medrosa que acha que vai dar errado. Porque vai dar mesmo. Eu lembro quando eu era pequena, a minha cama dava para uma parede de frente com a sala. E nessa parede dava várias sombras. E às vezes dava umas sombras muito estranhas nessa parede, porque tinha uma janela na lateral. Até eu me entender, gente, que aquilo ali era reflexo do que estava lá fora na janela. Eu passei noites em claro olhando para aquelas botoeiras de negócio lá. Que nunca aconteceu nada. Que nunca deu em nada. Eu perdi noites de descanso por um medo de algo que nem existia. Quantas noites de descanso você tem perdido por medo de coisas que nunca vão acontecer? E que se por acaso estiverem para acontecer, você tem um Deus que te sustenta e que não permite que chegue até a sua casa. A Bíblia vai falar que na sua tenda não chegará mal algum. Então, ao invés de passar a noite em claro tentando proteger a tenda, ora, pede ao Senhor para colocar os anjos para proteger a tenda e vai dormir os sonos dos justos. Deixa o medroso voltar para casa. Não anda com o medroso, não. Ele nunca vai permitir que você seja aquilo que Deus criou para ser. Ele nunca vai deixar que você alcance 100% da sua capacidade. Ele nunca vai permitir que você saia desse lugar, porque Ele não consegue ver ali na frente. Ele não consegue. E não existe nada pior para nos travar do que o medo. Então a primeira coisa que Deus fala é falar, manda embora. Manda embora os medrosos, porque esse povo não vai dar certo. Aí ele deu uma olhadinha e falou, ainda tem muito. Tem muito. No final, Gideão ficou com 300 homens. E aí você imagina. Lembra de onde que Deus tirou ele? Escondido, medroso. Senhor, eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor que tem aqui. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. E agora ele tem que enfrentar um exército com 300 homens. Exército esse que por 7 anos aterrorizava eles. Deixa eu te falar. Existem lugares que Deus vai te levar para enfrentar coisas que te aterrorizam. E você vai morrendo de medo. Mas Deus vai te levar. E Ele vai te mostrar que você só precisava confiar nele. O medo de Gideão não fez Deus mandar Gideão de volta para casa. Olha aí que Juízes 7. Ixi, está acabando a bateria, Jesus. Juízes 7, 9 a 15 vai falar. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Antes de Deus te entregar, Ele vai deixar você ver aquilo que Ele está colocando na sua mão. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com teu servo pura. Imagina só, para só um pouquinho ali. A gente acha que quando a gente vira para Jesus, para Deus, e fala assim, tô com medo. Ele fala, então fica aí quietinho. Tô com medo, então tá tudo bem, não vou deixar você quieto. O plano que eu fiz para você vai morrer. Ele fala, tá com medo? Então desce lá que eu vou te mostrar. 11. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e os seus servos pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os medianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar as areias da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou.
Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Glória a Deus. Presta bem atenção. Gideão já tinha encontrado com Deus. A Bíblia vai falar que o anjo do Senhor vai até ele e encontra com ele. Ele faz prova com Deus. Gideão sabia que Deus estava entregando aquele povo nas mãos dele. Gideão sabia os planos do Senhor. Mas mesmo assim Gideão tem medo. E eu vou te dizer, o medo em uma certa proporção, tá tudo bem. É um sinal bom. Se a gente não tiver medo de um leão, a gente se coloca em enrascada. Então, medo numa determinada proporção é ok. O medo, ele não pode te paralisar. Gideão se encontrou várias vezes com Deus. Deus disse várias vezes a Gideão qual eram os planos dele para aquele momento. Mas Gideão só acredita quando ele ouve da boca do inimigo aquilo que Deus já tinha declarado. Olha que coisa mais triste. Você acreditar em algo que Deus disse, quando o inimigo declara, mas duvidar quando Deus fala. Gideão só se posicionou quando ele ouviu o inimigo dizendo daquilo que Deus já tinha falado para ele. Gideão só se posiciona quando ele acredita no que o inimigo tinha sonhado e interpretado. Ei, até seu inimigo já sabe que ele é derrotado e você está aí perdendo tempo com medo. Até teu inimigo já sabe que está na hora dele bater em retirada e você ainda não se posicionou. Não começou a dar ordem. Está na hora de esquecer das coisas que passaram. Esquece os 7 anos que Midian ficou falando no teu ouvido. Agora está na hora de olhar para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Você é a resposta para um povo. Você é a resposta para uma geração. Você é a resposta para uma nação. A Bíblia vai falar: pede e eu te darei as nações por herança. Quantos de vocês já oraram isso? Quantos de vocês já pediram as nações? Se você nunca pediu, eu quero te encorajar hoje a chegar em casa e começar a declarar e dizer: Senhor, se o Senhor tem as nações para mim, eu quero. Se é isso que o Senhor declarou sobre a minha vida, eu quero. Porque eu não vou morrer até que a nação que o Senhor me deu seja salva. O teu posicionamento precisa ser nas palavras de Deus. O teu inimigo já sabe que perdeu. Já sabe. Não deixa que ele descubra isso primeiro que você. Levanta. Está na hora de levantar. Está na hora de se posicionar. Está na hora de você entender aquilo que Deus quer fazer através de você. Isaías 6:8 fala assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, a resposta, a pergunta ainda continua ecoando. A pergunta de Deus ainda continua ecoando hoje. Deus ainda continua perguntando: quem eu vou enviar? Quem vai fazer a minha vontade? Quem vai dizer para esse povo quem eu sou? A sua resposta precisa ser a mesma de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você é a resposta. Deus está te levantando como resposta. Deus está te levantando como resposta dentro da tua casa, dentro do teu emprego, dentro da sua escola. Ah, pastora, mas eu não tenho oportunidade para pegar no microfone. Talvez não é isso que Deus tem para você. Talvez Deus quer que você fale do amor dele para aquela pessoa que está do teu lado. Você já é um missionário, você já saiu da sua terra, você já saiu da sua casa. Agora está na hora de começar a colocar em prática aquilo que Deus já te chamou para fazer. Ai, pastora, mas
Deus disse que eu vou para as nações. Então começa a abrir a tua boca e falar com o irmão, que talvez fica mais fácil ir para a nação. Ai, mas Deus disse que eu vou ser uma grande pregadora da palavra de Deus. Mas cadê a tua leitura da Bíblia? Cadê a tua intimidade com Deus? Começa a ser resposta hoje. Não espera bater na porta, para que você então se prepare. Não espera o tempo chegar para você se ver como aquelas virgens insensatas que na hora que o noivo chegou não tinha mais azeite. A hora de colocar azeite é agora, igreja. A hora de você entender que Deus te levantou para esse tempo é hoje. Não espera passar, não. Não fica olhando e fala, ai, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais sabedoria, quando eu não for tão tímido, quando o Senhor me der isso, quando o Senhor... Não, é agora. Deus chama Gideão medroso. E mesmo assim, Deus entrega a ele um povo. Eu não sei qual a desculpa que você está dando para Deus nessa noite. Mas Deus manda te dizer que a tua desculpa não é maior do que Ele. A desculpa que você tem dado para Deus não é maior do que Ele pode fazer na sua vida. Para de se esconder atrás das coisas que você acredita sobre você. Começa a proclamar sobre a sua vida aquilo que Deus disse a teu respeito. Não viveu muitas promessas e muitos sonhos de Deus ainda, porque não quer fazer aquilo que Ele está mandando. Ele vai te dar a próxima direção quando você obedecer essa. Obedece essa. E Deus vai te dar a próxima direção. Obedece o que Deus está dizendo agora. E Deus vai te dar a próxima direção. Começa a declarar sobre os medos que Midian trouxe para a sua vida. Que Deus vai começar a tirar do teu coração aquilo que foi plantado por causa do desespero, da luta, do medo. Você não é o seu problema, você não é os seus traumas, você não é os seus medos, você não é os seus pais, você não é a sua família. Quando Deus te resgatou, Ele quebrou tudo aquilo que podia te prender ao passado. Ele te fez algo novo em você, e Ele quer fazer algo novo através de você. Deus tira Gideão de lá. Gideão se torna um juiz. Mesmo aquele homem que se olhava no espelho e disse, não, eu não sou bom o suficiente. Eu sou o menorzinho. Eu não sirvo. Mas Deus olhou para ele e disse, você é forte e valoroso. Você é um guerreiro valente. E foi você que eu escolhi. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu sei que, por muitas vezes, a gente tem um sentimento que é bom por trás. É um sentimento de eu quero fazer de uma forma excelente. Eu quero entregar o melhor para Deus. Eu não me sinto pronta para fazer aquilo que Deus está me chamando. Esse sentimento, ele só não pode te impedir de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse sentimento só não pode ser o lugar que você vai se esconder de Deus. Esse sentimento só não pode ser a desculpa que você vai dar para Deus. E não é melhor feito que perfeito. Com Deus é melhor você fazer da maneira correta. Mas está na hora de parar de dar desculpa, porque quem te capacita é Deus. Eu e você, por nós mesmos, a gente não faz nada. Nós não somos nada, mas nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus você é uma potência. Você não tem noção o que Deus pode fazer com o seu sim. Você não tem noção quantas pessoas podem ser resgatadas porque você disse sim. Você não tem noção quantas vidas podem ser impactadas por aquilo que Deus está fazendo em você. Você não tem noção quantas pessoas olham para você. Talvez você está achando que está escondida, mas tem muita gente que olha para você como exemplo. E você nem sabe. Você não conhece. E ela está olhando e está dizendo, mas aquela pessoa carrega algo diferente. Meu Deus, mas tem um sorriso. Meu Deus, mas quando ela fala, ela traz uma paz. Eu não sei o que é, eu não sei como é, mas eu queria ser assim. E você está escondendo o dom de Deus. Por causa dos medos que Midian colocou na sua cabeça. Por causa do tempo que você fez e não conseguiu usufruir. Mas acaba nessa noite.
Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e enquanto o louvor canta, eu quero que vocês comecem a dar nomes para aquilo que Midiante fez parar. Começa a dar nome para os lugares onde que Midiante parou. E começa a dizer: Senhor, eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou. Senhor, eu sou a resposta para essa nação. Eu sou a resposta para minha casa. Eu sou a resposta para essa cidade. Eu sou a resposta para esse povo. Eu sou a resposta para os meus filhos. Mãe, Deus colocou na tua casa para você profetizar sobre os seus filhos. Não faça coro com o mundo. Ah, não vai dar em nada. Vai sim. Vai sim, porque desde o meu ventre Deus chamou, Deus separou. Vai ser profeta. Vai ser missionário. Ah, mas ela não vai dar em nada. Vai sim. Vai ser uma mulher de Deus. Vai ser uma mulher de oração. Ah, você não sabe quando ela abre a boca para orar o que Deus faz. Ei, mulher, começa a declarar sobre o seu marido. Mas eu não sou casada, não tem problema não, declara agora. Vai ser homem de Deus, é sacerdote. Ora pela minha casa, ora pelos nossos filhos. Dentro da minha casa, ele mantém a santidade. Ei, homem, começa a orar pela tua mulher. Fala: essa mulher edifica a minha casa. Ela é uma mulher sábia. Eu tenho um valor precioso dentro da minha casa. Olha o que essa mulher é para mim. Começa a declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus bens. Eu sou próspero. Eu sou próspero porque Deus me fez assim. Eu sou abençoado porque Deus fala que as bênçãos me seguirão. Começa a declarar pela sua casa, pela sua família, pelo teu coração.